convidar cada irmão a abrirmos nossas Bíblias na segunda carta de Timóteo, capítulo 2. Deixe sua Bíblia aberta aí. E antes de nós lermos o texto, eu queria propor para você um cenário muito semelhante a esse que encontramos nesse contexto. Vamos supor que você investiu toda a sua vida, ou boa parte dela, em um determinado projeto. E agora você já está cruzando o Cabo da Boa Esperança, já está lá depois dos 45 do segundo tempo, já está na prorrogação, você vê a sua vida chegando até o final, porém, você percebe que a tarefa ainda está longe de ser concluída. Você percebe que ainda há muito trabalho para ser feito e que, apesar de seus esforços terem tido resultados, você ainda não vê a linha de chegada tão cedo assim. Este é o cenário, meus irmãos, que o apóstolo Paulo se encontra na sua segunda carta. Ele está preso. Esta não é a mesma prisão do final do livro de Atos. Aquela prisão no final do livro de Atos é a mesma de Filipenses, da qual ele é liberto. Mas essa acontece bastante anos depois. Ele já está idoso e daqui ele já sai para ser executado por decapitação, porque ele era um cidadão romano. E assim, meus irmãos, com certeza, Paulo, um homem extremamente inteligente, ele percebia que ainda havia muito trabalho a ser feito. Ele percebia que havia ainda muita coisa esperando soluções na obra de Deus, campos para serem alcançados, lugares ainda nunca alcançados, e sobre ele, como ele mesmo fala, pesava a responsabilidade de todas as igrejas. Ora, se Paulo pudesse pelo menos saber ou dar um pulo no tempo dali a 10 ou 20 anos depois da sua morte, com certeza ele perceberia a grande necessidade que a igreja do Senhor ainda tinha. Bem, Paulo morre e quase 2000 anos se passam da história da igreja. E apesar, meus irmãos, do sentimento que eu particularmente, pessoalmente tenho, de que nós estamos vivendo os últimos tempos, que eu acho difícil, que eu posso até vir a ser avô, mas dificilmente virei a ser um bisavô, porque nós estamos realmente nas últimas gerações, eu posso estar muito equivocado. E realmente pode ser que daqui a 400 anos alguém ache este vídeo, por exemplo. Nós não temos ideia realmente de qual é o soberano plano de Deus. Mas podemos perceber que o nosso tempo, independente se você tem 20 e poucos ou 40 e poucos anos, nosso tempo é curto e logo chegará até o final. O que fazer? O texto de hoje, meus irmãos, vai realmente trazer para nós Paulo preocupado em suprir a igreja depois da sua morte com uma estratégia, com uma resposta para a necessidade que ela já enfrentava de perseverança para a transmissão de um legado piedoso adiante no seu tempo. Hoje a palavra de Deus vai nos ensinar, meus irmãos, eu quero propor a seguinte grande ideia. A realidade de um legado piedoso nos sustenta hoje e nos recompensa eternamente. A realidade de um legado piedoso nos sustenta hoje e nos recompensa eternamente. Nós vamos caminhar no segundo capítulo de 2 Timóteo, e à medida que formos lendo, vamos separando algumas sublições, pontos aqui neste texto, destacando como Paulo vai ensinar ao seu filho na fé sobre como ele deve proceder dali provavelmente algumas semanas ou meses, quando Paulo já não estivesse mais ao seu lado. Eu creio, meus irmãos, que Timóteo era bastante dependente de Paulo, não de uma maneira enfraquecedora, não de uma maneira ruim, mas de uma maneira de um filho para um pai, de um aluno para um mestre. Isso é normal. Hoje ainda, na verdade, apenas algumas semanas atrás, nós estivemos tratando na nossa equipe ministerial, com os demais presbíteros, um assunto, e eu mandei, graças à tecnologia hoje, um áudio com uma pergunta para um professor querido que já esteve pregando em nossa igreja, e a resposta dele foi para nós muito útil na nossa tomada de decisão. Então, a ausência, a perda de alguém que é uma referência assim, causa sim o seu grande impacto na nossa vida. E Timóteo logo estaria nessa situação.
E diante disso, meus irmãos, diante da preocupação, portanto, de Paulo com ele escreve a ele da seguinte maneira, 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1 e 2, assim nós lemos: Portanto, você, meu filho, fortifique-se na graça que há em Cristo Jesus. E as palavras que me ouviu dizer na presença de muitas testemunhas, confie-as a homens fiéis que sejam também capazes de ensinar outros. Os 2 primeiros versículos do nosso texto vão nos ensinar o seguinte: a transmissão de um legado piedoso depende de pessoas fiéis com a mensagem. A transmissão, o passar adiante de um legado piedoso depende de pessoas fiéis com a mensagem. Paulo termina o capítulo anterior, o capítulo 1, falando do fracasso espiritual de alguns obreiros, alguns irmãos que haviam abandonado, e pior ainda, abandonado o próprio Senhor. Não apenas abandonado a Paulo, mas abandonado o próprio Senhor. Mas ele fala também dos da casa de Onesíforo, por outro lado, que por outro lado não tinham abandonado o apóstolo, e esse era chamado como um servo fiel. É nesse contexto, meus irmãos, que entra o nosso portanto, que está no seu versículo número 1. Ele é o elo de ligação com aquilo que Paulo está falando no capítulo 1. Diante de fracassos e diante também de sucessos de fidelidade, qual Timóteo e cada um de nós deveria imitar? Os fracassos, os que haviam desistido da fé, ou aqueles que estavam perseverando em fidelidade? Timóteo tinha 2 modelos muito distintos. Nós temos 2 modelos muito distintos a quem imitar. Irmãos, a resposta é óbvia. Devemos imitar aqueles que têm se mantido fiéis e são instrumentos de Deus para perpetuar um legado piedoso. Esta semana nós perdemos Norman Geisler, mais um daqueles 70genários, octogenários que Deus tem levado nos últimos tempos. Alguns anos atrás, poucos anos, Russell Shedd. Este ano já, Warren Wiersbe. Parece que os grandes gigantes de Deus dessa faixa, dessa época da história da igreja, estão sendo levados. E assim, meus irmãos, estes são os exemplos que nós podemos mencionar que têm deixado um legado preciosíssimo para a igreja do Senhor. Sim, na forma de livros, na forma do impacto do seu ministério, mas com certeza nós poderíamos mencionar pessoas mais anônimas que também têm deixado o seu impacto. O primeiro passo, meus irmãos, e provável falha dos que fracassaram está no versículo 1. O primeiro passo é cuidar de si mesmo. Paulo exorta ao seu filho, inclusive aqui usando uma palavra grega que tem um significado de ternura, de doçura, é assim que ele chama meu filho, a Timóteo, e ele é um pai que está cuidando daquele que ele gerou na fé. E Paulo fala aqui, meus irmãos, para que ele se fortaleça, que ele seja forte, literalmente que ele encha-se de poder. Mas é interessante, meus irmãos, que conhecendo Paulo e a sua mensagem, é interessante entender que o poder que Paulo fala que Timóteo precisa se encher, a força que ele precisava se encher, era a mesma que havia acompanhado Paulo durante décadas do seu ministério. Não era a força, é óbvio, do dinheiro, não era a força apenas do conhecimento intelectual, e veja bem, Paulo era um homem extremamente inteligente, que falava muitas línguas, versado na cultura praticamente de todo o Império Romano. Não é nada disso que Paulo está falando. O poder da graça de Deus é a exortação que Paulo fala a Timóteo, com a qual, inclusive, meus irmãos, Paulo estava muito familiarizado. Quando sobrecarregado pelas revelações que ele havia recebido do Senhor, quando sobrecarregado até mesmo pelas lutas e perseguições no ministério, Paulo ouviu do Senhor o que ele registra lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículos 9 e 10. Mas ele me disse: minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim.
Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Pois, quando sou fraco, é que sou forte. Essa é a graça sobre a qual Paulo está exortando Timóteo a que se fortaleça. Então, meus irmãos, fortalecido pela graça de Deus, o próximo passo é não permitir que a mensagem que ele recebeu morra, por assim dizer, nele mesmo. No verso 2, Paulo conclama Timóteo a repetir aquilo que havia visto na vida do apóstolo e bem como aquilo que ele havia aprendido com o apóstolo. Veja bem, meus irmãos, a mensagem não é apenas um monte de conceitos em uma folha de papel ou em um vídeo que você assiste a cada mês. A mensagem, meus irmãos, tal como ela é uma pessoa. A mensagem é o próprio Cristo. E essa mensagem precisa ser transmitida em forma de vida e não apenas como conceitos, até muitas vezes mortos se não forem vividos, que sejam passados também por gente morta, porque não está assim vivendo. Paulo queria, meus irmãos, que Timóteo passasse a mensagem adiante, a qual ele mesmo já estaria vivendo. Foi muito bom ouvir os testemunhos dos alunos agora há pouco, em dizer que, em primeiro lugar, o curso ou o estudo da teologia tem impactado e transformado e confrontado a sua própria vida, porque é exatamente isso que ele está falando. Porque, meus irmãos, conhecimento não vivido, conhecimento não aplicado, os fariseus já faziam. Eles passavam adiante um conhecimento morto, vivido por gente morta, porque não era algo prático nas suas vidas. Assim, entre o verso 1 e o verso 2, nós temos 4 gerações de discipulado. 4 gerações onde um cristianismo verdadeiro e forte está perpetuando a mensagem do Evangelho, a mensagem da sã doutrina, não apenas transmitindo esta mensagem, este Evangelho, mas confiando, é o termo que ele usa aqui no versículo 2, confias, ou seja, esta mensagem, isso que você ouviu, você vai confiar, você vai colocar nas mãos de gente que você sabe que vai tratar, que vai cuidar da maneira correta. Mas quais são essas 4 gerações? Paulo, primeira geração, confiou a Timóteo, segunda geração, que confiou a homens fiéis, terceira geração, que confiariam, por sua vez, a outros. E eu acredito que o apóstolo Paulo poderia fazer aqui e outros, etc, etc, etc. Porque o Evangelho, meus irmãos, a palavra de Deus, a sã doutrina, só resistiu, por exemplo, aos 1000 anos da Idade Média, da chamada Era das Trevas, porque havia um pequeno remanescente que não deixou a chama apagar. Porque havia um pequeno remanescente que cuidou da mensagem, para que ela fosse transmitida como legado piedoso. Mesmo, meus irmãos, com toda a institucionalização da igreja, mesmo com todas as heresias e falsas doutrinas que a igreja romana foi inventando, havia mesmo no seu seio homens, um punhado de pessoas que preservavam a piedade, a vida dedicada a Deus e o zelo pela sã doutrina, e assim ela pôde persistir até a chegada novamente da luz, como diz a máxima da Reforma, post tenebras lux. Depois das trevas, a luz voltando a brilhar. Por quê? Porque a palavra foi transmitida por homens fiéis com a própria mensagem. 2 questionamentos antes de seguirmos adiante. O que você tem feito para manter-se fiel à mensagem? Tanto no conhecimento quanto na sua vivência. O que você tem feito para que você não seja atraído ou atraída pelas diversas ofertas humanistas, filosóficas, que cada um de nós é submetido a cada dia em tudo, absolutamente tudo, que nós assistimos, que nós lemos, que não seja ligado à sã doutrina. Nós vemos em um mundo, meus irmãos, que via de regra rema contra aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Nossos filhos, aqueles que são casados e têm filhos, e os seus futuramente vão para escolas onde, via de regra, não há nenhum compromisso em ensinar-lhes uma mensagem bíblica. Portanto, meus queridos, se assim vivemos, o que temos feito
para mantermos fiéis a essa mensagem. Por falhar nesse cuidado pessoal, muitos ficaram pelo caminho, assim como Paulo retrata no capítulo 1, porque não cuidaram daquilo que haviam recebido. Segundo questionamento: o que você tem feito para perpetuar este legado? Quem é, por exemplo, o seu Timóteo na sua vida? Quem são os homens fiéis para quem você tem transmitido? Queridos, todo cristão, em primeiro lugar, tem a missão de alcançar o perdido, isso é indiscutível. Mas também, todo cristão precisa se multiplicar em outra pessoa. E eu quero enfatizar, todo cristão, não só aluno de um curso teológico. Cabe a todo cristão olhar dentro da sua igreja, ou até mesmo dentro dos outros demais irmãos, amigos, numa faculdade ou em um ambiente de trabalho, que talvez estejam há menos tempo na caminhada, ou mesmo que estejam há mais tempo na caminhada, que precisam de instrução, que precisam de uma ajuda, e assim estejam dispostos a ouvirem. E possam ser orientados, abençoados, cuidados, por que não dizer, discipulados na sã doutrina. Quem são, portanto, os Timóteos na sua vida? Quem são as pessoas que talvez se mudarem do nosso estado, nossa cidade para outro, levarão juntos esse legado e vão impactar outros lugares com aquilo que receberam, pela graça de Deus sim, mas através da instrumentalidade do seu trabalho, do seu ministério. A transmissão de um legado piedoso depende de pessoas, eu e você, irmãos, fiéis com esta mensagem, que não a negociam, que não a escondem, mas que a reproduzem em sua vida e na vida de outros. O texto continua, e do versículo 3 até o versículo 7, Paulo continua ao seu filho na fé dizendo o seguinte: suporte comigo os meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios da vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. O lavrador, que trabalha arduamente, deve ser o primeiro a participar dos frutos da colheita. Reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. Nesta segunda parte, a palavra de Deus nos ensina o seguinte: a manutenção de um legado piedoso depende de pessoas fiéis em sua maneira de viver. A manutenção de um legado piedoso depende de pessoas fiéis em sua maneira de viver. Aqui, meus irmãos, na continuação de suas instruções ao seu filho na fé, Paulo passa a falar sobre como manter-se fortalecido da graça de Deus, de tal maneira que ele possa, Timóteo, ser instrumento na continuação desse legado piedoso. Ele volta ao versículo 1 para instruir a Timóteo e a nós sobre a manutenção de um legado piedoso que começa em mim. Porque apesar de ser importante passar adiante, meus irmãos, ninguém transmite, ninguém transfere, ninguém passa adiante aquilo que não tem. Pode passar até conhecimento. Eu sempre mencionei esse exemplo, ele é muito válido. Um dos melhores livros que eu tenho sobre exegese do hebraico foi escrito por um ateu. Ele não acredita em absolutamente nenhuma palavra daquela do Antigo Testamento que ele está explicando. Ele é muito bom, fantástico para explicar a gramática, as construções e as dependências ortográficas e gramaticais e tudo mais do hebraico bíblico. Mas ele não acredita em absolutamente nenhum dos milagres, nenhuma das partes da revelação, nada do Antigo Testamento. Ou seja, ele pode lhe transmitir conhecimento, mas ele nunca vai lhe transmitir vida, porque ele simplesmente não acredita naquilo. Então, meus irmãos, transmitir precisa começar de verdade, para ser uma transmissão de vivência de vida, começar em mim. Fidelidade dificilmente existirá separada de sofrimento. Fidelidade dificilmente existirá separada de sofrimento. Chamaram um antigo maestro para avaliar uma nova soprano que havia surgido. Ela tinha apenas 15 anos de idade. E o chamaram para que ela cantasse, e ela cantou maravilhosamente bem, uma linda área para ele. E no final, o descobridor virou para aquele velho, experiente
maestro, ansioso pela sua avaliação, e perguntou: então, mestre, o que você achou? Ele disse que ela tinha uma ótima técnica, uma voz maravilhosa, que inclusive ainda ia amadurecer e ela seria ainda muito melhor, mas ela ainda não estava pronta. O descobridor ficou decepcionado e disse: mas por que, mestre? O que falta nela? E a resposta do grande mestre foi: ela ainda não sofreu o suficiente. A peça que ela estava cantando era uma peça de uma letra triste, da história de alguém que sofria muito. Na boca de uma moça, uma menina de 15 anos, que cantava inclusive momentos de narrativa triste, com um sorriso no rosto, simplesmente não combinava. Ela não havia nunca experimentado na vida algo que ela pudesse se relacionar com aquilo que ela estava cantando. Mensagem e vivência estavam divorciados. Para Paulo, meus irmãos, a fidelidade requerida desses homens estava imbuído, era necessário sofrimento. Envolve autonegação, mortificação da carne e do pecado. Envolve consagração. Sem isto, qualquer investimento, até mesmo nessas pessoas sem devido amadurecimento e sofrimento, é quase uma perda de tempo. No começo do ministério de Paulo e Barnabé, por exemplo, quando as coisas começaram a ficar difíceis, quando as pedras começaram a voar, João Marcos abandonou a tudo. Não havia compromisso, não havia ainda consagração suficiente naquele jovem. Aquele que depois seria usado por Deus para escrever o Evangelho de Marcos, ainda não havia sofrido o suficiente. Percebam, meus irmãos, que nós estamos aqui falando de salvação, nós estamos falando de amadurecimento, de maturidade. Eis a razão, inclusive, porque Paulo instrui a Timóteo, em 1 Timóteo 3,6, que aquele que aspira o presbiterato não deve ser, ou não pode ser, recém-convertido. Pois lhe falta maturidade e seria tentado pela soberba, completa Paulo nesse versículo. Ou também, irmão, seria desencorajado pelas lutas, como no caso de João Marcos. Talvez, inclusive, quando Paulo escreve a Timóteo, ele de relance lembra do que acontecera no seu passado. Ele aprendeu a lição. Levar alguém despreparado para a obra de Deus é um risco, é algo que não deve ser feito. Nos versos 3 e 4, começa uma série, meus irmãos, de metáforas para que Paulo explique para Timóteo sobre este compromisso, sobre esta consagração, sobre este sofrimento. A primeira metáfora escolhida para falar desse sofrimento é a metáfora do soldado. O soldado sofre junto aos seus companheiros. Ele não está ali para se salvar, mas para cumprir uma missão sem abrir mão da segurança dos seus companheiros. Este soldado, meus irmãos, ele tem inclusive um lema, geralmente: nunca deixar um homem para trás. É comum nos filmes de guerra nós vermos soldados que voltam arriscando a própria vida para resgatar um companheiro que está ferido, que não consegue andar, para que ele possa ter uma chance de sobreviver também. Este soldado, segundo o texto, está divorciado, separado completamente da sua vida civil. Isto é, para ele só existe a missão, ele está focado. E para Timóteo, meus irmãos, era fácil entender isso que Paulo está falando. Por quê? Eles tinham na sua mente, não o soldado da Primeira e da Segunda Guerra Mundial, que obviamente não havia acontecido ainda. Na mente de Timóteo e de Paulo aqui está o soldado romano. O soldado romano tinha um propósito obstinado. Ele tinha uma disciplina rigorosa. Ele tinha uma obediência inquestionável ao seu comandante. E tudo isso se combinava, meus irmãos, para tornar essa metáfora de um soldado uma figura adequada para ser igualado a um servo do Evangelho. Da mesma maneira, ele deve ter um propósito obstinado. Ele deve ter uma disciplina rigorosa. Ele deve ter uma obediência inquestionável. Pois ambos, tanto o soldado como o servo, desejam agradar aquele que o alistou. No verso seguinte, no verso 5, nós temos a segunda figura usada por Paulo para falar do sofrimento necessário na manutenção de um legado piedoso. Essa segunda figura é a figura do atleta. Se o soldado almeja completar a missão,
o atleta almeja alcançar a premiação. É para tanto, meus irmãos, que ele tem certas normas. Ele não é aquele que um dia está deitado numa rede, assistindo a sua série no Netflix, para no dia seguinte ir para uma Olimpíada. Não é assim a vida de um verdadeiro atleta, ou como a gente chama hoje, um atleta de alta performance. Esse é o atleta que ele está se referindo aqui. Para que ele consiga isso, para tanto ele precisa, diz o texto, competir de acordo com as regras. O que é competir de acordo com as regras, meus irmãos? Há dois aspectos aqui. Primeiro, no seu preparo, ele precisa ser diligente e seguir a disciplina e os treinos necessários para que ele tenha alguma esperança de ser o vencedor. Não é uma garantia, mas ele vai cumprir tudo para que ele possa ter uma esperança de chegar primeiro e chegar ao pódio. Em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25, o mesmo apóstolo Paulo vai repetir essa figura. Ele vai dizer: todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso. Uma curiosidade sobre esse texto, meus irmãos, é que a palavra usada por Paulo para os que competem é a palavra grega agonizomai. Só o som já dá para entender de onde eu quero chegar. Agonizomai é a palavra de onde depois viria a se originar a minha e a sua palavra agonia. É claro que a gente pensa em agonia e um sofrimento que a gente quer se livrar, né? Que é a agonia desse calor, por exemplo. Mas essa é a agonia, meus irmãos, de alguém que está voluntariamente participando daquele sofrimento. Essa é a agonia de alguém que está se dispondo a passar por aquilo porque ele tem um alvo, ele tem um foco, ele tem um lugar que ele quer chegar. Ele sabe que ele não está jogando a sua vida fora, ele sabe que ele não está desperdiçando a sua vida, mas ele sabe que há um prêmio a ser conquistado. E esta agonia era precedida de treinamento rigoroso, para o qual é usada uma outra palavra que significa manter as emoções, os impulsos e desejos sob controle. A vida é regrada, a vida é disciplinada. E esse é o primeiro aspecto, meus irmãos, de competir de acordo com as regras. Qual é o segundo aspecto? O segundo aspecto é a competição em si. De vez em quando nós temos aqueles filmes em que sempre tem o trapaceiro, né, em uma corrida ou algo parecido. E aí ele pega um atalho, ou ele colocou um combustível, né, batizado para poder chegar primeiro, ou batizou negativamente o combustível do outro carro para fundir o motor. Mas não o atleta que é um servo fiel de Deus. Ele compete segundo as regras ou de acordo com as regras, porque tal e qual, meus irmãos, haviam regras para serem obedecidas naquele tempo, senão desclassificariam o atleta. Nós estamos debaixo das mesmas regras do Senhor. Há um certo tempo atrás, um falso mestre no Brasil disse a seguinte frase: para Jesus vale até gol de mão. Na hora a gente lembrou do Maradona, né, que numa determinada Copa, baixinho, conseguiu cabecear mais alto que um zagueiro bem mais alto que ele, porque ele cutucou a bola com a mão. E aí esse falso mestre aqui no Brasil disse esta frase: para Jesus vale até gol de mão. Não, não vale. Para o Senhor Jesus fazemos tudo conforme a sua palavra. Fazemos tudo conforme a mensagem para a qual fomos chamados para sermos fiéis. Fazemos tudo conforme o ministério que Ele vai mostrando e dando a cada um de nós. Não mercadejando a palavra de Deus, não fabricando situações, não falsificando a mensagem, mas seguindo aquilo que ela fala. No verso 6, a terceira e última metáfora para o sofrimento que Paulo coloca aqui. Sofrimento esse necessário na manutenção de um legado. E essa terceira metáfora é do lavrador. O lavrador, meus irmãos, ou agricultor, é aquele, meus irmãos, que experimentará o fruto do seu trabalho, mas para isso, diz o texto, ele precisa trabalhar duramente. E isso é uma figura, irmãos, muito longe de nós, porque até onde eu sei, não conheço a infância ou a adolescência de todos aqui, eu acho que ninguém foi criado, como se diz na minha terra, na roça. Mas eu quero convidar você a fazer só um canteirozinho na sua casa. Você meça aí 3 metros por 1,5. Você tem que arrancar toda aquela terra ruim que tem ali na superfície.
conseguir boa terra, conseguir estrume, misturar isso tudo e uma série de coisas que com certeza, por exemplo, o Thales poderia lhe ensinar melhor do que eu, porque é da área e eu não sou. Mas uma coisa eu sei. Qualquer coisa que você vai fazer nisso, você não vai fazer como se fosse uma diversão. Que você está indo? Eu estou indo ali arar uma terra e arrancar uns tocos. Estou feliz da vida. Não está, porque é trabalho árduo. Especialmente em uma época, meus irmãos, que não tinha nenhum tobata. Você sabe o que é um tobata? Tobata é um tratorzinho de mais ou menos 2 metros de comprimento, pequenininho, mas que é uma mão na roda quando você precisa tirar tocos e limpar terrenos. Nem isso tinha naquela época. O máximo que você podia conseguir era um animal de carga para lhe ajudar puxando o arado. Só. O trabalho era árduo, era difícil. Incrivelmente, meus irmãos, com essas 3 metáforas, muita gente vê o ministério hoje como uma oportunidade de enriquecer. Muita gente vê o ministério hoje como uma oportunidade de conseguir um trabalho fácil. E muitos assim têm feito. Muito, como diz na minha terra, como dizia minha mãe, muito mal e porcamente, mas assim estão fazendo. Preparando mensagens superficiais para apenas preencher espaços no culto. Afinal de contas, tem que ter uma besteirinha da palavra de Deus, senão o pessoal percebe que a coisa não é séria. Igrejas inteiras, congregações inteiras, estão sendo enganadas por pessoas que não desejam ser soldados, que não querem passar nem perto de ser um atleta que se agoniza para chegar até o final, e muito menos um lavrador que trabalha duramente. Para esse, meus irmãos, não vai haver missão cumprida, não vai haver vitória final, não vai haver colheita, porque isso só é usufruído com sofrimento, com compromisso, com sacrifício, com abnegação, com consagração. Então, meus irmãos, quando nós estamos estudando a palavra de Deus em um curso teológico ou na EBD, tanto faz, o principal objetivo é: Senhor, tem misericórdia de mim. Porque há um trabalho árduo de transformação em mim primeiro, antes que eu possa ser instrumento para ajudar qualquer irmão, qualquer irmã, ou o meu próximo que ainda precisa de Deus e de salvação. Assim, meus irmãos, tais informações são tão extensas, tão profundas e significativas, que Paulo termina de maneira tão tanto misteriosa, criptografada no versículo 7. Ele diz: reflita no que estou dizendo, pois o Senhor lhe dará entendimento em tudo. É como se Paulo pudesse dizer: eu poderia escrever aqui uma carta inteira só sobre isso que eu acabei de lhe falar, mas eu vou deixar você meditar nisso. Timóteo necessitava separar tempo para refletir neste ensino, comparar com a sua vida e receber de Deus, inclusive, iluminação sobre qual impacto que este ensino teria em sua vida. Mas, para nós que não temos esse tempo todo para parar aqui e voltar na semana que vem, 2 perguntas. Você tem vivido com o nível de compromisso de um soldado, de um atleta, de um lavrador? Se a continuação da igreja do Senhor, ouça bem, dependesse de como você vive hoje, do seu nível de compromisso hoje, qual seria o futuro da igreja do Senhor? Se cada cristão fosse como você, na mesma consagração, no mesmo compromisso, e etc, etc. Qual seria o futuro da igreja do Senhor? Você poderia listar o que significa, afinal de contas, sofrimento para o seu serviço pessoal, para com aquele que lhe alistou? O que é sofrimento exatamente? Uma boa ilustração, meus irmãos, é o iceberg que alguns colocam quando querem mostrar o que as pessoas veem e o que elas não veem. O iceberg, como todos nós sabemos, tem uma porção fora da água, mas 90% dele está submerso. E o ministério, meus irmãos, ele precisa ser assim. O sangue, suor e lágrimas é no oculto. É no você e Deus. É você labutando na palavra, se esmerando a descobrir o que realmente ela quer dizer para passar adiante para as pessoas. É você sentando diante de um aconselhado, de um irmão,
que precisa de um direcionamento para a sua vida e você saber que não há em si mesmo nada de fato que você possa passar. Mas ainda assim é você que está ali e que Deus pode usar pela sua graça para transmitir sabedoria eterna, sabedoria importada, não sua, de fora, externa, para com aquela pessoa. O cristão, meus irmãos, que procura abrigo em um lugar para entretenimento, para passar o tempo, ele nunca experimentará isso. Mas também nunca experimentará a alegria da missão cumprida, a alegria da vitória final, a alegria da colheita. Porque vai apenas saber e ouvir falar de outros conquistando isso. A manutenção de um legado piedoso depende de pessoas fiéis em sua maneira de viver, portanto. Mas o texto continua, irmãos. Nos versículos 8, 9 e 10, Paulo vai para a terceira parte da sua exortação ao seu filho na fé, Timóteo. Diz assim a palavra de Deus: lembre-se de Jesus Cristo, ressuscitado dos mortos, descendente de Davi, conforme o meu evangelho, pelo qual sofro e até estou preso como criminoso. Contudo, a palavra de Deus não está presa. Por isso, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus, com glória eterna. Em terceiro lugar, meus irmãos, a perseverança de um legado piedoso depende da compreensão da obra do Evangelho. A continuidade em manter o foco, em expandir, em mandar para frente esse legado, a perseverança, portanto, vai depender de eu compreender que obra é essa que eu estou envolvida. Vale a pena? Vale a pena me gastar? Vale a pena gastar a vida inteira? Vale a pena abrir mão de projetos, de sonhos? Vale a pena viver a vontade de Deus e não a minha? Vale a pena não poder escolher onde eu vou viver? Vale a pena não poder escolher o que eu vou fazer com o meu tempo? Vale a pena perseverar? Nessa terceira parte, meus irmãos, dessa exortação ao seu filho na fé, Paulo continua, meus irmãos, desejando que ele não reproduza os exemplos dos que fracassaram na caminhada. Por outro lado, que ele possa levar adiante esse legado piedoso. Paulo passa do convite ao compartilhamento do sofrimento para dar a ele o exemplo supremo desse sofrimento. Primeiro ele convidou: sofre junto comigo. Mas agora deixa eu lhe falar de quem realmente conhece o que é sofrer. E essa pessoa é o Senhor Jesus. Ele fez a mesma coisa, meus irmãos, em Filipenses capítulo 2. Ele havia destacado o exemplo de Epafrodito, o exemplo de Timóteo, mas depois ele apela: tenham em vocês o mesmo sentimento que há em Cristo Jesus. Porque você pode discutir: Paulo, mas Timóteo tem umas falhas aí, viu? Ele não é tudo isso aí não. Epafrodito, nem deixa eu lhe contar. Mas vamos falar o que de Jesus? Vamos rebater o como. Uma palavra dizendo: imita esse cara aí. Imita esse daí, copia. E Paulo, sabendo disso, meus irmãos, no começo do versículo, então ele diz: lembre-se de Jesus Cristo. Esse é um apelo à imitação de Cristo, para emprestar o título do clássico de Thomas de Kempis, A Imitação de Cristo. É o conteúdo supremo, meus irmãos, da reflexão do versículo 7. Lembra que ele diz: reflita nessas coisas. E aí ele fala: lembre-se do próprio Cristo. Ele é o coração da nossa meditação, da nossa reflexão. Seu sofrimento, sua paixão e, inclusive, a sua vitória na ressurreição está no versículo 8 também. Fazem parte daquilo que nós meditamos sobre ele, sobre a sua cruz. Paulo fazia isso, meus irmãos, que eu não possa me gloriar em nada mais a não ser na cruz de Cristo. A missão, meus irmãos, de Cristo foi cumprida. A corrida foi ganha, a colheita foi bem-sucedida. Ele em tudo é exemplo, ele é o próprio Evangelho, ele é o resumo do versículo 8. Lembrar-se de Cristo se torna o primeiro argumento de perseverança de Paulo, porque o olhar direcionado para a cruz não perde tempo com coisas passageiras desta vida. Eu fico pensando, meus irmãos, quantas vezes a gente tem tempo jogado fora, né?
com as coisas mais fúteis possíveis. Em alguns desses momentos em que o nosso tempo é jogado fora, a nossa vida é jogada fora, e eu não me refiro que você não tem direito ao seu descanso, ao seu lazer, a um hobby, mas às vezes isso sai, isso extrapola, sai do controle, toma conta da nossa vida. E nós poderíamos fazer um simples exercício, talvez de copiar o título de um outro livro, que eu tenho lá minhas divergências com ele, mas em meu lugar, o que faria Jesus? Na verdade, a melhor forma dessa frase seria, em meu lugar, o que fez Jesus? Porque absolutamente, irmãos, todas as circunstâncias de nossas vidas, ele foi tentado e provado e aprovado. Pastor, mas Jesus não tinha Facebook. Não é verdade. Mas absolutamente, meus irmãos, qualquer coisa que possamos pensar da modernidade, de como somos oprimidos e jogados de um lado por outro pela nossa sociedade, Jesus passou com aprovação. Esse é o primeiro argumento de perseverança de Paulo. Lembre-se de Jesus Cristo. E no versículo 9, Paulo faz uma poesia de contraste para o segundo argumento da sua perseverança, ou da perseverança que ele está nos exortando. Ele está preso por causa deste evangelho. Consequentemente, ele está preso por causa de Cristo. Mas o mais importante é que a palavra de Deus não está presa. Nosso sofrimento, meus irmãos, não invalidam, não paralisam a palavra de Deus. Não há como deter a palavra de Deus, o evangelho. É tal como Charles Spurgeon disse certa vez, o evangelho é como um leão enjaulado. Não precisamos defendê-lo, só precisamos deixar a jaula aberta. O que acontece, meus irmãos, com um leão com a jaula aberta? Um leão de verdade, não é aquele criado em cativeiro que só tira foto junto, não. Um leão selvagem. O que acontece se a jaula for aberta? Pois é. Esse é o poder da palavra, meus irmãos. Quando o evangelho é proclamado, quando a palavra de Deus é pregada, ensinada, e isso está acontecendo com fidelidade ao conteúdo deste evangelho e desta palavra, Deus opera maravilhas nas vidas dos homens. É isso, alunos, queridos irmãos, que eu e você nunca podemos perder de vista. Mesmo enquanto eu estou pregando este texto, esta é a principal, a maior convicção que eu mesmo preciso ter. Que eu posso aqui estar buscando os raciocínios das horas de estudo que fiz. Eu posso estar aqui tentando lembrar ilustrações que clareiem mais. Esse é o sentido de ilustração. Mas o verdadeiro poder reside na palavra e naquilo que ela está sendo explicada e exposta, que o Espírito Santo assim possa pegar e aplicar e mover e confrontar a cada um dos nossos corações. Portanto, o poder não reside no mensageiro, mas na mensagem. O poder não está no veículo, mas naquilo que está sendo transmitido adiante. No verso 10, o último do nosso texto aqui, desse período, no verso 10, Paulo estabelece o argumento final de perseverança. Porque, em terceiro lugar, meus irmãos, nossos irmãos, no caso, futuros irmãos, esperam por nós. Lembramos de Jesus Cristo, sofremos da convicção de que a palavra de Deus é suficiente, porque por tudo isso sofremos por causa dos eleitos, diz o versículo 10, para que também eles alcancem a salvação que está em Cristo Jesus com glória eterna. Esse é o terceiro final argumento de Paulo. Nosso sofrimento não é em vão, nosso serviço não é em vão, não é à toa, porque não apenas, meus irmãos, nosso sofrimento possui um peso eterno de glória e recompensa na eternidade, mas já hoje possui um peso de conquista de vidas alcançadas. Quando Paulo, meus irmãos, com certeza estava no final da sua vida, não apenas agora escrevendo a Timóteo, mas horas antes da sua execução, eu tenho uma convicção de que o Senhor Deus trouxe à memória de Paulo as dezenas, quiçá milhares de vidas que foram alcançadas por causa do seu ministério. Que triste, meus irmãos, passar pela vida e não impactar a vida de absolutamente ninguém. Que tristeza, meus irmãos,
para alguns, inclusive, não ser nenhum impacto na vida dos próprios filhos. Ou talvez apenas dos filhos. Paulo, meus irmãos, se regozijava porque haviam irmãos eleitos de Deus, para quem, meus irmãos, a obra do Evangelho era suficiente para motivar Paulo à perseverança de continuar um legado piedoso. A pessoa de Cristo, versículo 8, a palavra de Cristo, versículo 9, os eleitos por Cristo, versículo 10. Que motivação maior nós precisamos ter? A perseverança flui naturalmente quando nós compreendemos o que o Evangelho realiza nos nossos dias, como vem realizando em toda a história da igreja. Nós terminamos, irmãos, a última parte da nossa mensagem, 2 perguntas rápidas. Você precisa de motivações artificiais para a sua perseverança? Admiração das pessoas, aceitação das pessoas, cooperação das pessoas? Você precisa que tudo vá bem para que você se sinta motivado, perseverante? Você não duraria uma semana na companhia de Paulo, porque geralmente dava ruim. Alguma coisa acontecia. Alguma pedra começava a voar, algum chicote estalava, alguém levantava falso testemunho. Isso só do que nós temos registrado em Atos. E quantas vezes, irmãos, nós queremos algo fácil? Qual o impacto, em segundo lugar, que a obra do Evangelho tem tido sobre a sua vida? Sim, porque desde agora, meus irmãos, Paulo volta ao versículo 1 e ele está falando, Timóteo, fortifique-se na graça. Essa graça, meus irmãos, está na pessoa de Cristo, na palavra de Cristo, em alcançar os eleitos de Deus. É isso que nos motiva, é isso que nos move adiante, nos tira do lugar comum, nos tira de um ministério fracassado quando fica em si mesmado. No primeiro ponto, nós falamos sobre a transmissão. No segundo, a manutenção de um legado piedoso. No terceiro ponto, sobre a perseverança de um legado piedoso. E agora nós vamos falar sobre a conclusão. A conclusão de um legado piedoso descansa na fidelidade de Deus. Versículos 11, 12, 13 diz assim: esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseveramos, com ele também reinaremos. Se o negamos, ele também nos negará. Se somos infiéis, ele se mantém fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. A conclusão de um legado piedoso descansa na fidelidade de Deus. Muitos anos atrás, eu estava num acampamento em Curitiba, em pleno inverno brasileiro. Essas temperaturas que vocês estão vendo o pessoal reclamar nas redes sociais, lá estava eu, -2, -3, -4 graus. E a primeira e segunda semana do acampamento era de crianças. Meu quarto tinha eu e um ajudante que ainda tinha umas 2, 3 funções no acampamento, então ele era mais ausente do que presente. E eu tinha cerca de 15 piás, como a gente fala no sul do Brasil. Curumim, criança. E era toda hora eles, tio, eu tô com frio, e tinha que abraçar. A criança perde calor muito rápido. E abraçava um, abraçava outro e tal, e você começa a se apegar, já quer botar um dentro da bagagem para levar para casa. Mas o que você mais se apegava, meus irmãos, era aquela semana de investimento naquelas pequenas vidas. E no último dia, vários deles confessando a Cristo como Salvador. E sabíamos por A mais B que a maioria esmagadora vinha de lares ou descrentes ou lares evangélicos nominais, especialmente de origem luterana e reformada, que só tinha a cara de protestante, mas era só cultural. Não eram verdadeiros cristãos. Assim como tem na maior parte do Brasil católicos nominais, o Sul tem muitos protestantes nominais. Portanto, irmãos, essa grande maioria de crianças ia para lá. E na reunião de equipe, depois que eles foram embora, nós conversávamos, irmãos, e vários de nós colocaram a mesma preocupação. E agora? Quem vai cuidar deles?
E o nosso diretor falou com muita propriedade: Deus vai cuidar deles. O Senhor que começou a boa obra vai continuar, se eles realmente tiveram um encontro com Cristo. Mesmo indo para lares ímpios, lares descrentes, a semente de uma verdadeira conversão iria ser zelada, cuidada pelo Senhor. Portanto, meus irmãos, quando trabalhamos para Deus, nós não temos controle de absolutamente nada. Eu falo constantemente desta igreja a qual pastoreio. Daqui a 10 ou 20 ou 30, 40, 50 anos, eu certamente não estarei aqui. E eu não tenho absolutamente nenhuma certeza de que ela se manterá fiel à palavra do Senhor. O nosso papel, meus irmãos, não é adivinhar o futuro e nem cuidar dele lá, porque lá não estaremos. Alguns aqui lá estarão, idosos já, daqui a 50 anos. Mas você não estará daqui a 60, daqui a 70 anos. Não há como, irmãos, termos absoluta certeza do futuro. Paulo também não. Mas a conclusão de um legado piedoso, meus irmãos, é depender de Deus, da fidelidade de Deus, de que fizemos aquilo que Ele disse, da maneira como Ele disse, e deixamos os resultados com Ele. E fechando, meus irmãos, para concluir o seu raciocínio e concluir o trecho da mensagem de hoje, Paulo usa no verso 11 uma fórmula solene. Uma fórmula solene de confiança. Olha a frase que ele fala: esta palavra é digna de confiança. E não é a única vez que Paulo fala sobre isso, ou que usa essa expressão. Ele a usa, na verdade, meus irmãos, em 1 Timóteo 1,15, 1 Timóteo 3,1, 1 Timóteo 4,9 e Tito 3,8. Esta palavra é digna de confiança. Ou em uma outra tradução, fiel é esta palavra. Aqui, meus irmãos, Paulo está dizendo, com essa fórmula, colocando o seu selo de aprovação, tal como se ele dissesse: nisto eu creio com toda a convicção. E, portanto, Timóteo, Tito, você precisa prestar atenção nisso. Isso é muito sério. Neste caso, essa palavra digna de confiança, essa expressão é usada para introduzir e amplificar 4 dísticos. O que é um dístico? Um dístico, meus irmãos, é uma declaração, ou declarações, na verdade, que trabalham em conjunto para formar um significado mais completo. Quer ver que você conhece um dístico? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Água mole em pedra dura não significa absolutamente nada. Tanto bate até que fura também não. Separados são frases que, e daí? Mas juntos, você já entendeu. É um ditado que tem uma lição, que tem uma moral a ensinar. É um ditado que está ensinando perseverança, talvez. E, obviamente, meus irmãos, Paulo pensava em coisas mais sublimes do que apenas esse nosso ditado popular. Mas o fato é que ele usa 4 dísticos, que se dividem em 2 positivos e 2 negativos. Agora vamos ao que interessa, os dísticos. No verso 11, ainda no verso 11, já temos o primeiro dístico positivo. Se morremos com ele também viveremos. Isto é, nossa morte em Cristo é, na verdade, a nossa vida. Não há como esquecer, meus irmãos, diante disso, o texto de Paulo aos Gálatas em 2:20. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Esta, meus irmãos, foi a maneira de Paulo dizer aos Gálatas que apenas o Evangelho produz essa realidade. Isto é, vida a partir da morte. Apenas o Evangelho pode transformar a aparente derrota da morte na verdadeira porta para a vitória da vida. Assim, meus irmãos, diante disso, que poder o sofrimento pode ter sobre nós? Não é isso que ele está falando lá desde o começo? Que influência, como pode nos abater o sofrimento se a vitória já está garantida na morte de Cristo que nos deu vida? Que oferta também
esta vida que nós vivemos, passageira, decaída, depravada, pode nos fazer? Se nós já fomos premiados com a maior vitória que pode haver, que é a vida eterna em Cristo. Nada pode suplantar isso. Porque, meus irmãos, nesse texto, essa partícula C, que começa cada um desses dísticos, nessas colocações de Paulo, não é uma partícula que está falando de uma possibilidade, mas, na verdade, de uma realidade. É como se disséssemos, já que morremos com Ele, a lógica é que também com Ele viveremos. Já que viemos, por exemplo, a este culto, a lógica é que vamos ouvir a sua palavra de uma forma submissa. É isso que Paulo está dizendo aqui. Já que com Ele morremos, com Ele nós certamente também viveremos. Essa é a garantia de que não importa qual sofrimento possamos viver, não importa qual sofrimento possamos passar, nós já morremos. Nós não somos, meus irmãos, literalmente mais desta vida. Não obstante, vivemos nos agarrando a esta vida. Já fomos desprendidos desta vida ao ressuscitarmos com Cristo. Mas de uma forma, meus irmãos, extremamente paradoxal. Nossa carne, nossa natureza pecaminosa vive nos atraindo a que nos agarremos de novo às coisas deste mundo. Eis aqui, meus irmãos, o encarcerado Paulo completamente destituído e sem sentir absolutamente falta alguma. Por quê? Ele já experimentou a morte que lhe trouxe a verdadeira vida. O segundo dístico positivo está no verso 12. Ele diz: se perseveramos, com Ele também reinaremos. Novamente, a forma correta de se compreender essa partícula C é: já que estamos perseverando, com Ele certamente reinaremos. No primeiro dístico, meus irmãos, o contraste é entre morte e vida. Agora, o contraste é entre sofrimento da perseverança e glorificação. Paulo, novamente, meus irmãos, já havia ensinado sobre isso. Aos Romanos, ele escreveu: considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Isso está em Romanos 8, versículo 18. O próprio Senhor Jesus fez uma promessa semelhante a este segundo dístico, quando ele escreveu às igrejas lá em Apocalipse, capítulo 3, versículo 21. Lá ele disse: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em meu trono. Meus irmãos, esta perseverança, esta posição de vencedor, pertence a todo aquele, eu e você, que já fomos alcançados pelo sangue de Cristo. Ou seja, nós já somos aqueles que perseveram, nós já somos aqueles que vencemos, mas por causa dele. É por isso, meus irmãos, que os 24 anciãos, lá em Apocalipse, fazem um gesto extremamente significativo. Eles se ajoelham, meus irmãos, simbolizando os santos do Antigo Testamento e os santos do Novo Testamento, da Velha Aliança e da Nova Aliança. Eles se ajoelham diante de Deus e do Cordeiro, removem as suas coroas, que eles receberam por causa das suas obras, e colocam diante do trono. O gesto que certamente é fácil de se compreender. Só conquistamos isso por tua causa. Foi a maneira, meus irmãos, de esses 24 anciãos repetir as palavras de Paulo em Romanos capítulo 11. Porque por ti, por tua causa e para ti são todas as coisas. Então mesmo as coroas que nós recebemos, nós devolvemos em louvor, em gratidão ao nosso Deus e ao Cordeiro. Então, meus irmãos, no primeiro e no segundo dísticos positivos, nós vemos esses dois contrastes. No terceiro e quarto, o tom agora é negativo. Não porque é ruim, mas porque está na negação. O terceiro dístico, no final do versículo 12, declara: se o negamos, ele também nos negará. E fala, meus irmãos, aqui da possibilidade de apostasia e da rejeição final do Senhor para aqueles que professam a Cristo apenas de forma temporária, apenas de forma superficial. Em vez de se identificar com Cristo, o apóstata finalmente se separa de Cristo, se desassocia-se de Cristo.
De fato, meus irmãos, o apóstolo João escreveu de maneira bem clara sobre esse fracasso. Sobre essas pessoas, ele diz: estes saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. 1 João 2,19. Meus irmãos, no ministério, nós precisamos estar preparados para pessoas começarem bem, mas não continuarem porque simplesmente nunca experimentaram o novo nascimento. Eles gostaram da companhia, eles gostaram da comunhão, eles gostaram de tudo mais, mas nunca nasceram de novo. Negaram a Cristo e serão negados por Cristo, porque nunca o conheceram de verdade. Mas existe uma outra categoria final de Paulo, que não é sobre os apóstatas, mas sobre crentes imaturos, covardes, que desistem. Porque, meus irmãos, no versículo 13, Paulo traz o quarto e último disco, que também é negativo, que diz: se somos infiéis, por outro lado, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Podemos, meus irmãos, não negá-lo como os apóstolos, e não fazemos isso, é claro, pela graça de Deus na nossa vida. Podemos não chegar a esse extremo, não chegaremos a esse extremo, mas aí é que está a nossa verdadeira atenção e o nosso cuidado. Podemos falhar em não fazer aquilo que o nosso Deus deseja. Neste caso, meus irmãos, sermos propagadores, não sermos propagadores de um legado piedoso. Esse último dístico aqui não fala, meus irmãos, dos apóstolos, portanto, mas fala, queridos, do Filho verdadeiro de Deus, que se tornou infiel. Por quê? Diante dos desafios da caminhada cristã, diante do temor aos homens, diante do atrativo por outras coisas, diante do pecado. E é claro, meus irmãos, certamente Paulo está aqui, novamente fechando o ciclo e falando dos que fracassaram na fé, que ele menciona lá no capítulo 1. E ele vai repetir ou vai acrescentar alguns nomes no final desta carta. Vai falar, por exemplo, de Alexandre, o latoeiro, ou seja, aquele que trabalhava com metais, que havia se voltado contra o apóstolo. Eu fico pensando, meus irmãos, na pessoa de Pedro. Porque na sua segunda carta ele reclama de um homem que quer impedir que o apóstolo Pedro entre nas casas para ter comunhão com os irmãos. Lembre-se, não havia prédios. As igrejas se reuniam unicamente em casas. E esse homem na igreja primitiva se levantava para tentar barrar a entrada de Pedro. É doido ou é o quê? Não estou falando, irmãos, de um irmãozinho se converteu semana passada, ou de algum outro pastorzinho lá, um presbítero. Nós estamos falando do apóstolo Pedro. Que a igreja, eu tenho certeza, em praticamente unanimidade, atestava quem era este homem, quem era este ancião, que certamente não era digno de adoração nem de idolatria, certamente não, mas merecia o devido respeito e admiração por quem era. Mas você vê, meus irmãos, quem é infiel para ele, as regras da palavra, da doutrina, da igreja, não servem. Ele cria suas próprias regras. Ele não tem mais compromisso em propagar um legado piedoso, ele tem o compromisso de propagar o seu próprio legado, perpetuar o seu nome, criar fama para si mesmo. E esse último disco, então, irmãos, fala desses homens que apareceram já na história da igreja nesse primeiro século. Eram filhos legítimos de Deus, sim. Eram salvos pelo sangue de Cristo. Tinham uma natureza regenerada, mas haviam regredido na sua imaturidade, escravos de uma consciência cauterizada, infiéis para com a palavra de Deus. Ok, pastor, já entendi o que o senhor está querendo dizer. Entendemos mesmo, irmãos? Deixa eu deixar bem claro. Eu e você estamos a um passo de nos tornar esses homens, se não fosse pela graça de Deus. Irmãos, eu estudei há 20 e tantos anos atrás com dezenas de homens e mulheres, rapazes e moças. E aí, durante o tempo, especialmente porque eu vim para tão longe, eu perdi muito do contato com eles. Praticamente não sabia de mais ninguém, via muito esporadicamente em uma viagem ou outra,
que eu não fiz muitas também na minha vida durante esses anos. Saí pouco do nosso estado. Mas aí veio a era das redes sociais e todo mundo começou a se reencontrar. Em alguns casos, eu preferia não ter reencontrado. Eu não vou aqui relatar casos, eu não vou contar testemunhos ruins. Mas é tão triste, meus irmãos, ver pessoas que foram alunos dos mesmos professores, que estudaram as mesmas matérias, que conheceram a mesma doutrina, hoje, vivendo vidas afundadas no pecado, afundadas no liberalismo, longe da palavra de Deus e do zelo de um legado piedoso. Mestres de si mesmos. Porque, meus irmãos, nós somos chamados não para fazer um reino de nós mesmos, mas para perpetuar e passar adiante o bastão do reino de Deus. Agora, a minha oração, meus irmãos, por nós e por qualquer irmão que for encontrado infiel, como esse texto está dizendo, que nós possamos sofrer a disciplina de Deus, porque Hebreus capítulo 12 diz que Ele assim o faz conosco, para que nós possamos ser participantes da sua santidade. E Deus age assim, comigo e com você, quando nós nos afastamos da fidelidade que Ele espera de cada um de nós. Porém, em meio a isso tudo, em meio a todas essas pessoas e a decepção com certeza que isso trazia ao coração de Paulo, ele traz o foco de Timóteo para a segunda parte. A fidelidade de Cristo não se altera, mesmo diante de seres infiéis. Ele não é influenciado, ele continua o mesmo. É interessante, meus irmãos, que o mesmo retrato nós temos, obviamente, do nosso Deus para com Israel. No livro de Oséias, no capítulo 11, versículos 7 e 8, diante de um Israel promíscuo espiritualmente, diante de um Israel que abandonava a sã doutrina, olha o que nós encontramos. O meu povo está decidido a desviar-se de mim. É o Senhor dizendo aqui. Embora sejam conclamados a servir ao Altíssimo, de modo algum o exaltam. Sabe o que Deus faz? Olha a resposta de Deus. Como posso desistir de você, Efraim? Como posso entregá-lo nas mãos de outros, Israel? Igreja, assim é o nosso Senhor. Por que vale a pena trabalhar para Ele? Por que vale a pena servi-lo? Por que vale a pena trabalhar na igreja do Senhor e investir em vidas? Porque Ele é fiel. E a nossa obra não é jogada água abaixo. Ele está olhando. E diante da fidelidade desse Deus, meus irmãos, diante da segurança das promessas desse Deus, das promessas do Senhor Jesus para com o trabalho, que tipo de vida temos levado? No nosso texto de hoje, meus irmãos, um velho encarcerado, por causa da palavra de Deus, está nos perguntando, que vida temos levado? É uma vida, meus irmãos, no mínimo, digna da morte do Senhor? Essa é a pergunta de Efésios capítulo 4. Vivam de maneira digna do chamado. Ele nos chama, meus irmãos, para fazer parte da história dele, que ele mesmo está escrevendo. E essa história certamente não acabaria em uma cela romana. Essa história que ele começou, não começou conosco, não termina conosco, como também não terminaria com Paulo. Ela vai continuar, irmãos. Algumas semanas atrás, nós enterramos o meu sogro. Era um homem simples, nunca fez CFM, conhecia a palavra de Deus até certo ponto. Mas diante daquilo que ele pôde fazer, deixa um impacto para o futuro. Em sua morte eu lembrei dos meus avós, que deixaram uma herança, um legado, que muitos preferiam não atentar, preferiam desprezar, mas outros, especialmente netos, estão levando adiante. Qual impacto nós teremos no futuro? Qual será a nossa influência na perpetuação deste legado piedoso? Porque ele é uma realidade, irmãos, ele não precisa ser criado, ele já está na palavra, ele já nos foi entregue. A realidade, portanto, desse legado piedoso, hoje nos sustenta, para que no futuro seja a nossa recompensa.
Essa é a razão, queridos, porque nos debruçamos diante da palavra de Deus para aprender. Não é por causa de nós, mas porque há gerações no futuro, que começa hoje, claro, que podem e precisam ser impactados por mensageiros fiéis, por servos fiéis com a mensagem que nos foi transmitida. Que Deus nos abençoe, queridos. Que nos próximos semestres à frente que temos de estudo, o pensamento de Paulo e como ele passa isso adiante para Timóteo possa nos motivar a aprender mais, ser mais confrontados e poder abençoar mais a vida de pessoas. Vamos colocar de pé e encerrar nosso culto desta noite com uma oração. Deus querido, é comum nós sermos alcançados pelo Senhor, mas levarmos tempo para descobrir que realmente não somos mais de nós mesmos. Que a Tua palavra, ó Deus, que a abnegação de pessoas, servos Teus, e a obra clara do Teu Espírito pelo Evangelho possa nos compungir a essa compreensão, que não somos realmente mais nossos. Somos soldados com uma missão, somos atletas em uma competição, somos lavradores diante de um campo a ser cultivado. Que possamos, ó Deus, compreender que o tempo passa rápido. Naquela cela romana, Paulo talvez se lembrasse do primeiro dia com Cristo no caminho para Damasco ainda. Como o tempo passara rápido. O tempo passa para nós também. Que possamos, ó Deus, de forma ativa, planejada, disciplinada e principalmente orientada pelo Senhor, passar adiante para as próximas gerações aquilo que temos recebido. Mas que possamos receber com consagração, com compromisso, com verdadeira busca diária da Tua palavra, da Tua presença na oração, e assim possamos servir ao Senhor e ao nosso irmão. É por tudo isso que nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.